toda a glória é pra Ele. O meu Deus é soberano, é dia após dia, é ano após ano. Desde a antiguidade não existe Deus igual. Usou um profeta seu pra 400 de Baal. Se mexer com ungido seu, o meu Deus bota o terror. Fez cair fogo do céu, que até água queimou. E o Deus dos 400 na fumaça evaporou. A paz do Senhor a todos os meus irmãos cristãos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você vai assistir o vídeo. Hoje a minha esposa linda que está ali por trás da câmera, meu outro mano. Coisa maravilhosa. Gente, hoje eu estou aqui com essa pessoa que nem sei o que falar, é uma emoção muito grande. Pastor César de Paula. A paz do Senhor, pastor. Pastor que é judeu, não é isso, pastor? Eu sou de descendência judaica. Descendência judaica. Pastor, fui pesquisar na internet, mas eu pensei mais na internet, eu sou fraquinho, viu? O negócio para mim, para perguntar, ele mesmo vai falar. Fala um pouco dos costumes judaicos aí, de como que é isso, pastor, para o pessoal aprender um pouco mais com o pastor César de Paula. Olha, o judaísmo ele tem várias vertentes, né? Os judeus ele pode ser ortodoxo, né? Que é ultra-ortodoxo, que são bem conservadores, né? São muito conservadores. Na questão de que ainda não saíram da Torá, eles só trabalham com a lei, né? Eles não acreditam ainda que Jesus Cristo veio. Muitos não têm a noção que nós temos hoje do cristianismo, né? Eu estava até comentando com o pastor Daniel e a Fernanda que... Pastor Daniel, uma criança do Senhor. E eu comentava com eles que não existe uma tradução literal para a palavra Jesus. Não existe, se você pegar o hebraico, você não consegue traduzir o nome. Jesus, na verdade, não é um nome que a gente usa. O nome da pessoa de Deus, do Deus Filho, é Yeshua HaMashiach. Fez-se uma mescla ali, juntaram uma coisa com a outra e disseram, não, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, na verdade, não existe uma tradução. Né? Yeshua HaMashiach não se pode traduzir. É igual o seu nome não pode traduzir, é Márcio. Qualquer um vai falar Márcio. Você não vai chamar de Márcio, alguma coisa, não vai. Não existe tradução para o meu nome também. E meu nome não é nome, né? É um título de nobreza. Meu Deus, que isso, hein? Título de nobreza. É porque todos os czares romanos, eles não chamavam César. César era um título. Então, o nome dele ou era Augusto, César Augusto era um czar. Então, ele era chamado de César Augusto. Ele era um César. Um César era um soberano, né, que governava a nação romana. Meu Deus, que... Quero ficar o dia inteiro aqui gravando, irmão. Que é isso, hein? Que sabedoria, que didática, hein? Oh, Deus, essas são aqui também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor César de Paula, hoje em dia está difícil levar a palavra de Deus nas igrejas? Márcio, a coisa fica mais difícil, mais complicada a cada dia. Né? Porque você tá vendo aí os conflitos bíblicos, né, da vida. Nós estamos passando por momentos difíceis. Né? O nosso país está em crise, ou seja, deveria aproximar mais as pessoas da igreja, e muito pelo contrário, as pessoas estão se afastando da igreja. Perderam a noção de espaço e tempo no que se refere a Deus, ao seu convívio, à sua vida, né? Não creem no Cristo. E uma coisa que está acontecendo em Israel agora é que muitos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos estão se convertendo ao cristianismo. Estão se convertendo, aceitando Cristo como o seu filho. O filho enviado de Deus. Então, houve uma conversão em massa lá. 1000 judeus ortodoxos se converteram. De uma só vez. Isso está no Gospel Prime. No Facebook você consegue achar. É a página do... Você procura depois. É uma... Não posso ficar fazendo propaganda para isso, né? Falando mal de ninguém aqui, Está falando mal de ninguém. Mas a Gospel Prime é um site cristão muito conceituado. Você pesquisa no Facebook e dá uma curtida lá, que ele sempre manda muitas reportagens sobre isso, fala sobre vários temas, né? Pastor, além da unção que Deus deu na vida do senhor, onde é que o senhor adquiriu essa sabedoria, esse conhecimento aí? Nossa, eu preciso ler mais, gente. O que é isso, hein? Para o apresentador, hein? Isso foi do meu pai, né? Meu pai é formado em jornalismo,
Né? Então eu aprendi muito cedo, desde 5 anos de idade que eu leio livros. Né? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu comecei a ler livros do Gibran, livros de caras assim que são escritores muito fundamentais, né? Para a história da humanidade. Que coisa linda! Aprendi filosofia do meu pai. Meu Deus! Muitas coisas. Não é não, minha esposa amada? Hein? Que conhecimento, hein? Coisa linda, hein? Pastor, esse dia nós vimos um vídeo que o senhor gravou no Facebook e eu fiquei maravilhado. Nós estávamos assistindo, né, coisa linda? A respeito do descaso com a saúde, não só de... Fala um pouco mais pra gente da revolta que o senhor sentiu naquele dia. Eu fiquei revoltado aquele dia, porque a gente estava. Meu filho sempre tem atendimento, está tendo atendimento ali porque está com o pé quebrado, você viu? Isso, ele veio aqui com você. Menino. E aí ele com o pé quebrado e eu esqueci uma porcaria de um papelzinho, só escrito, não tem nada de oficial naquele papel. Levei o cartão e falei, eu esqueci o papel, mas com o cartão do SUS ele não passa não. Eu vou ver com o doutor se ele pode. Falei, mas espera aí, isso aqui é o cartão do SUS. Isso é um cartão oficial, é um documento isso aqui, não é um papelzinho que você escreve o horário igual aquele que você me deu, né? Falei para ela, né? Aí eu não quis me atender, eu peguei e postei um vídeo lá, coloquei, aí na hora que eu fui para cima dela lá com o vídeo, ela correu, né? Mas eu fiz o meu protesto, falei, não, vou protestar também, porque saúde franca, infelizmente, está uma vergonha. Não, mas é só franca não, né, pastor? Não, em todo lugar. Infelizmente, o sistema único de saúde não atende às necessidades da população em geral. E vai piorando cada dia mais, né, pastor? Pastor, falando em saúde, eu ando meio desatualizado. Aí, só que esses dias Deus me deu a mão de eu reencontrar uma família minha que estava perdida desde quando eu nasci, que eu fui. Aí é uma história longa. Eu vi as fotos. Um abraço para minha família aí que eu reencontrei. Um abraço para a família também. E aí uma irmã minha me falou de algo que eu não sabia. Realmente é porque falta às vezes de orar muito. O senhor ficou sabendo de uma pílula nova, uma droga que o senhor tem, uma droga do canibalismo? O senhor já viu isso aí? Não. É um trem absurdo, pastor. A pessoa, até depois eu fui ver um vídeo realmente no YouTube. A pessoa toma aquela pílula, é uma droga, ela sente uma vontade compulsiva, demoníaca na verdade, de consumir carne. E aí a pessoa, se ela não conseguir achar alguém, ela própria se come. Coisa absurda isso aí, pastor. Eu acho que o inimigo está fazendo de tudo para... O povo fica vendo esse filme de zumbi e não tem jeito de fazer, começa a inventar assim. Você assistiu o Walking Dead mais agora eu assisto? Eu assisto o Walking Dead. Pastor, falar de um assunto aqui que é polêmico, eu não gosto desse negócio, mas vou falar porque eu quero a opinião do pastor aqui. Isso aí está uma anarquia que eu não quero mais. O que o senhor me fala dessa miséria, desse Pokémon aí, pastor, que está gerando uma polêmica? O senhor não vive com isso não, pastor? Deixa eu te falar. Uma coisa que eu falei hoje no grupo lá da rádio, da MD Life, Rádio MD Life. MD Life, pastor Daniel. Acesse www.radiomdlife.com.br. Pode acessar, tá? Que a rádio é top. E o pastor Daniel. A programação é fantástica. Então, eu postei no grupo da rádio lá o seguinte, falei, olha, se a gente se preocupasse mais em orar, em buscar a Deus, em falar com Deus, e esquecesse, desviasse a atenção de coisas que são irrisórias, né? Traz um papel para mim também, eu também sou filho de Deus. É ao vivo o negócio, pode falar. Pode falar à vontade. Traz água. Pastor, não brinca não. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica tão preocupada, nossa, tudo é do demônio, a pessoa tem a mania de espiritualizar tudo. Entendi. Eu sou do conceito seguinte, isso eu, não o pastor, mas o César não. Eu acredito no seguinte, não é uma coisa assim, tão irrisória, porque isso é uma febre momentânea. É igual você pegar um menino, ele ganha um brinquedo novo, ele vai brincar com ele o dia inteiro. É um brinquedo novo, é verdade. A criança, ela libera uma substância no seu cérebro que reage ao corpo e vai dizer para a criança, você pode brincar o dia inteiro que isso vai ser bom para a sua saúde. Isso é psicológico, é uma coisa psicossomática, você sente. Vem aqui e você libera para o organismo, libera para o seu corpo, libera para as reações físicas. Então, com o tempo, a pessoa vai perdendo o filamento daquilo. Né? E pode trazer aqui, pode trazer. Pode trazer. Traz aqui. Que é esse? Deixa eu pegar o copo da minha esposa dentro. Que é esse? Que não tem essas
frescura não, gente. Obrigado. Um brinde para quem está olhando. Vambora. Aqui é desse jeito mesmo, viu? Então, Márcio, eu acho assim, o diabo, ele atua nisso. Como? De que forma? Desviando a atenção real do que o cristão deve estar focado na oração, na leitura da palavra, na busca pelo Espírito Santo, na busca por pessoas restauradas, em ação social, e desvia a atenção da pessoa por uma coisa tão besta, tão passageira, que é uma coisa que veio agora e amanhã vai parar. É igual criança. Aquilo que eu te falei. A criança brincou hoje, amanhã ela perde interesse. É uma coisa que o tempo vai desfocar. Só que a gente espiritualiza tanto as coisas, você fica espiritualizando aquilo. Pokémon é um jogo, é um roleplay game, é um RPG que foi inventado em 92. Isso aí, roleplay game. Eu sempre falava de RPG, eu não sabia que era isso não, É um roleplay. Meu Deus, que aula, hein? Então, foi inventado em 1992. Então, esses caras, esses inventores de desenho japonês, Akira Kurosawa, Yonaki Toyoshi, que eu acho que é o nome dele, eles são pessoas que são artistas, vamos dizer, que são muito conhecidos no Japão. O Japão, por si só, ele é um país que quase 90% da população é shintoísta, ela é budista ou ela é de religião samurai. Porque o samurai ele não é um guerreiro, é uma luta, é uma religião, aliás. O samurai é uma religião. É uma religião chamada samurai. O samurai, ele é um guerreiro samurai, é um guerreiro da religião chamada samurai. É uma religião. Né? E não sei se você já viu aquele jogo Samurai Shadow. Já jogou? Eu gosto de jogo. Então, tem um personagem do Samurai Shadow que chama Tsubame Gaishi. Eles deram o nome para aquele lutador de Tsubame Gaishi em homenagem ao criador da religião chamada Samurai. Então, das três religiões principais dentro do Japão é o Shintoísmo, né, o Budismo e o Samurai. Então, eles têm essa propriedade. Então, eles falam muito de mundo espiritual. Eles olham muito, eles têm muito essa visão de mundo espiritual. Só que a visão do mundo espiritual deles é limitada. Ou terra, ou coisas demoníacas. Né? Eles param nisso. Ou os deuses deles, que eles adoram, aquela coisa toda. Mas não chegam a falar do verdadeiro Deus, do Deus que está no céu. Então, assim, o evangelismo lá é muito difícil. Tem conhecidos meus que tem célula lá. Começamos um trabalho com uma micro-igreja. E é muito difícil um japonês se converter, mas quando se converte, o asiático tem uma coisa muito diferente da nossa. Ele tem posição. Ele é posicionado. Então, quando ele se converte para valer. Ele não sai daquilo que ele se converteu. Ele se converteu ao cristianismo e vai permanecer no cristianismo. Por quê? Porque ele passou tantos anos enganado pelas trevas, que ao conhecer Cristo, ao conhecer a realidade que a Bíblia revela para a gente, se você for na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo é lá. Que é a do Poyonshu, né? Que é a maior igreja do mundo. Eles têm uma montanha de oração. O pessoal fica dentro de micro quartinhos assim, eles entram lá dentro só para ficar orando. Eles oram 24 horas. Então, 24 horas tem pessoas orando dentro da igreja do Poyonshu. Né? Ele é o autor daquele livro, A Quarta Dimensão, né? Fala sobre o mundo espiritual, as coisas celestiais, hostes das trevas, coisa toda. Ele faz uma ênfase, né? Aí você pega livros como Frank Parrott, né, que ele fala sobre este mundo tenebroso, que é fantástico. Aqui, irmão. Né? Então, aí você pega esse negócio do Pokémon, que a gente já está enrolando de novo, você pega esse negócio do Pokémon, a pessoa se perde tanto fazendo coisa. Por que você não posta alguma coisa que fala da palavra de Deus? Ao invés de você ficar falando de Pokémon. Deixa o Pokémon para lá. Eu tenho o aplicativo do Pokémon no meu celular, tá? Não dou vocês. Isso, viu? Tome, Larga de ser crente sem vergonha e vai orar, vai buscar a Deus, vai fazer uma obra social, vai levar Jesus para quem precisa. Ixi! Você também, viu, velho? Que isso aí? Eu não tenho Pokémon, não, ainda tô meio ferrado aqui, ó. Pastor, professor. Gente, nem sei mais o que eu falo. Pastor, que conhecimento, hein? Inglês, é poliglota também. Que isso. Gente, vamos falar a verdade. Que coisa boa, não é não, minha esposa amada, coisa linda. Que história, hein?
negócio de ficar aprendendo, nós é meio sem vergonha mesmo, nós não lê, não faz nada, né? Você lê? Eu estou ruim para ler só ler a Bíblia, estou fraquinho, hein? Isso do que falou não. Pastor, fala um pouco mais para o pessoal que quer ouvir, da parte de Deus, alguma coisa que o senhor sente no coração, para o povo dar uma despertada aí. Olha, primeira coisa, uma igreja, ela não aviva sem arrependimento. O arrependimento é a chave para que você tenha uma igreja avivada. Não adianta um cantor ter uma voz linda, não adianta o pregador ter uma pregação efusente, uma pregação que leva as pessoas a chorar, leva as pessoas a falar coisas bonitas, a ter comoção, mas se elas não atingiram o ápice do Evangelho. E o ápice do Evangelho, o clímax do Evangelho é o arrependimento. Sem arrependimento não é possível que eu veja a glória de Deus. Não é possível eu desfrutar da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, eu não sou nada. Eu sou um corpo vazio. Eu apenas tenho o status de corpo. Você é um ser tricotômico, feito de corpo, alma e espírito. Você é composto dessas três partes. Então, como ser tricotômico, você atende a três orientações. A orientação de Deus Pai, a orientação de Deus Filho e a orientação de Deus Espírito Santo. Então, sem arrependimento, igreja nenhuma vai a lugar nenhum. É só emoção. É só emoção. Não adianta eu ouvir uma palavra bonita se ela não saiu daqui e não desceu aqui. Né? Porque Hebreus, capítulo 10, versículo 31 diz: purifica a minha mente, purifica o meu coração, a minha consciência com água limpa, para que eu seja limpo, para que eu seja purificado. Ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus, mas a linha teológica, ela parte para que foi o apóstolo Paulo, que não existe uma autoria, né, do livro de Hebreus. E então você parte do pressuposto que Paulo teria escrito o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa consciência, sobre você abraçar a vida com Deus de uma forma que você não deixe a sua vida natural aqui nessa terra, mas você passe desse lugar para um plano espiritual. Ou seja, você sair do nível que você está. O cristão, ele tem que aprender a sair do nível que ele está e a entrar no mundo espiritual e entender que tudo se baseia, tudo que você lança, até o movimento do seu braço. Se você colocar o braço para cima, você pode estar dando um golpe no mundo espiritual para que você tenha uma reação no mundo físico. Meu Deus! Então, aí você pega esses grandes pensadores como Freud, ele era um filósofo muito conhecido. Ele falava que a teoria das coisas, ela se baseia no ser humano, mas o ser humano sem Deus, ele não é nada. O próprio filósofo falou isso. Sem Deus, o Freud falou isso. O ser humano não é nada sem Deus. Então, peraí, filosofia fala de ser humano, né? Você estuda filosofia para entender a composição humana. Mas a composição humana não é nada sem Deus. Ela não existiria. Deus, né? que isso. Então, você tem que atender a todos os quesitos. E como que você atende a todos os quesitos? Você pode pecar? A Bíblia diz que você não pode mais pecar. Você sabia disso? É verdade. Está escrito. Se você olhar, e ele levou sobre si. O verbo da palavra levar está onde? No passado. Então você não pode mais pecar. Mas por que você peca? Por que você erra? Porque eu ainda não adquiri a consciência necessária para chegar à maturidade de ser um ser incomum. Porque eu não entro mais, eu não estou mais, eu não vivo mais como comum. Eu não posso ser uma pessoa comum. Eu sou da classe dos incomuns. Você é da classe dos incomuns. Porque quando você vive pelo Espírito, você não é mais uma pessoa comum. Você passou dessa experiência terrena, você saiu da experiência. Porque a experiência que você absorveu aqui foi só um contato com essa terra. Agora você não, você é um incomum, porque você tem um contato com o ser espiritual, que está acima de você, que é melhor do que você, que é maior do que você, que sabe tudo que está na sua frente, dizendo para você: me acompanha, vem comigo, eu vou te ensinar a chegar à estatura de varão perfeito. Que isso, gente, que lição, hein? Meu Deus, que filosofia de vida. Eu estou de queixo caído, não sei nem o que falar. Pastor César de Pablo, eu sei que é bíblico que o amor de muitos se esfriaria. Mas o que o senhor acha que está acontecendo hoje em dia com essa frieza espiritual das igrejas? E muitas igrejas a gente vendo aí de uma forma assim, desastrosa, fechando as portas. O que o senhor tem para me falar a respeito disso? Aí, Márcio, a gente já entra em escatologia. Né? Escatologia
é Apocalipse, né? Você vai falar sobre escatologia, é a palavra que você usa para os estudos do tempo do fim, né? Então, você entrando em escatologia, você vai entrando numa questão muito complexa, mas que ao mesmo tempo é visível. Nós estamos vendo o amor de muitos esfriar. Uma coisa que você já percebeu, você tem, desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem? 43. 43. Então, Tem só 40. Então, nós somos mais ou menos da mesma época, É. né? Então, nós somos mais ou menos da mesma época. Então, o que acontece? Quando a gente era menino, Márcio, você pode perceber que as nossas noites demoravam mais, não demoravam? É verdade. Você não dormia mais, parece que você dormia bastante. Quando dava 8 horas da noite, você já estava acordado, doido para assistir o show da Xuxa. O que é isso? Você não faz essas coisas. E ver os paquitos. Você viu os paquitos ou os paquitos? Que é isso? Eu Mas não conto faz pra isso não, mas que é isso? Eu não fria não, paquito, misericórdia. Mas aí, o que está acontecendo, Márcio? Você já teve aquela sensação de deitar na sua cama e dar 8 horas da manhã? Peraí, mas eu já dormi. Vixe, fala isso pra minha esposa. Parece que foi embora, eu já deitei, já estou acordando. Os dias foram abreviados. Os dias já estão sendo abreviados. Então você pode ver que, poxa, nós já estamos em agosto. Acabou o ano. Antigamente nós ficávamos doidos para dar o final de ano para comemorar o Natal. Eu sou polêmico, eu não comemoro o Natal, tá? Não comemoro o Natal. Jesus não nasceu 25 de dezembro, é mentira escatológica. Ensina o povo. Entendeu? É mentira teológica. Sabe nada? Isso é mentira teológica. Por quê? Por que Jesus nasceu 25 de dezembro? Mas primeiro fato, primeira refutação bíblica. Quando Jesus nasceu, o gado pastava no campo. Em dezembro, Israel, para quem não sabe, cai neve, tá? Israel é deserto, mas em dezembro, cai neve. Como é que o gado vai pastar na neve? Não tem jeito. Não tem jeito, não. Então Jesus nasceu entre final de setembro para outubro, para começo de outubro. Então aí nós temos uma convergência de refutação de datas, né? Datas, que nem aquela data do dia 12 de outubro, né? Que a gente chama de Dia das Crianças. Dia das Crianças. Nada mais além disso. Não precisa falar para não agredir ninguém, né? A gente está aqui para isso. Então você parte de situações em que o fim dos tempos ele está aí. Ele está próximo. Jesus está voltando. E quanto mais nós falamos isso, Maranata. Jesus está voltando. É uma palavra profética, é uma coisa que vem, bíblica. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo como é. Você está vendo aí como está, né, as pessoas querendo infiltrar as escolas estão querendo infiltrar a ideologia de gênero para mudar, para fazer com que as crianças entendam que menino pode ser menina e menina pode ser menino e que podem usar o mesmo banheiro. Bacanal é esse? Nós somos adeptos à família tradicional, à família que Cristo criou. Né? E outra, eu acho assim, toda pessoa que muda a sua opinião sexual, porque não muda de sexo, a pessoa não muda de sexo. É verdade. Um homossexual pode falar para mim, um travesti pode vir para mim e falar assim, agora eu sou mulher. Pode tirar o seu órgão genital, pode fazer cirurgia do que for. Aí eu só pergunto uma coisa para ele: você ovula? Você menstrua? Ixi, não, então você não é mulher. Tá? Meu Deus. É a maior etnologia reservada às mulheres é que a mulher ela tem ovulação. Você não tem. Eu não, você tem não, né? Que isso aí, você tem? Não estou entendendo isso aqui não. Acabamos de ver aqui. Não tem isso não. Será que eu tenho? Não tem não. Que não, aqui. Não tem. Então, Márcio, é isso. Jesus está voltando, ele está mais próximo cada dia. Pastor, eu queria ter perguntado aquela hora, a gente terminou um assunto e entrou no outro. Porque aqui não tem escrito, não tem roteiro, não estou ligado lembrando toda hora as coisas. Que é isso aí? Vai lembrando. E com a aula dessa aqui, fiquei até perdido. A respeito, não do Pokémon não, mas o que o senhor deu exemplo, eu quero entender alguma coisa. Eu entendi algo assim, nem tudo é culpa do inimigo, não é isso, pastor? Não, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. Ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Só tem um que é nosso Deus. Agora, ele procura estar onde você está. Justamente. Porque você é cristão. Então ele procura estar onde os cristãos estão. Né? Porque muitas das vezes a pessoa fala, nossa, é o inimigo que foi. Não, muitas das vezes é ser vergonhoso. Não, é falta de entendimento, falta de uma busca contínua de entendimento daquilo que Deus tem para você. Agora, a sua falta de entendimento não quer dizer que você seja limitado. Tá? Não é isso. A falta de entendimento é quando você não tem interesse pela verdade. Eu quero conhecimento, então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar.
eu vou estudar. Eu leio livros seculares. Não tem problema você ler um livro secular. É a mesma coisa, você está na escola, lê um livro de história. É mesmo, é verdade. Eu preciso saber da história do meu país, eu preciso saber da história de Franca. Eu fui fazer uma análise crítica sobre a história de Franca, e eu vi que o hino da cidade de Franca, ele fala sobre feitiçaria. Já observou? Que isso? Esse solo feiticeiro. Meu Deus. Vai saber se está amaldiçoando, se alguém que fez, falou por falar, ou isso, disse alguma coisa. Você tem que observar. Entendeu? Que isso, hein? Isso aqui tá bom demais. Ah, meu Deus do céu. Tá ao vivo? Bicho, o negócio tá ficando bom, gente, também, né? Então assim, é um aprendizado. Você quer evoluir? Aprenda, conheça, leia, pesquise. Vai no Pastor Google. Conhece o Pastor Google? É verdade. Está ali todo dia. Preguiçoso. Na sua frente, então, tem que ler. Preguiçoso. Ler a Bíblia. Se você quiser ter uma biblioteca virtual, eu faço para você. Não, mas tem uma biblioteca aqui, assim, física também. Não sei tanto assim. Eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender ainda. Pastor Daniel estava me dando um toque ali. Fala alguma coisa aí e traduz para a gente em hebraico aí pro pessoal, para dar uma oração. Eu conheço são assim, orações que eu aprendi com meu avô, né? São coisas que a gente aprende quando criança e nunca mais esquece. Maravilha. Então, é uma simples oração. Então agora você vai fechar os olhos comigo. Shema Israel, Adonai Elohim. Edna, Isna Elohim. Baruch Haba, Edna Elohim. Que venha a presença do Espírito e que ela sopre sobre a sua vida. Que a presença do Deus de Israel jamais se desfaça sobre a sua casa. E que o Deus Todo-Poderoso inunde a sua vida e a vida da sua família. E que você seja próspero em todas as suas ações. E que a presença do Deus de Israel traga prata, ouro e puro ouro de Ofir na sua cabeça e a sua herança para todos sempre. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Que presença maravilhosa. Oh, pastor, glória a Deus. Que coisa linda. Hein, minha esposa? Está até emocionado, fala a verdade. Que coisa linda, gente. Meu Deus. Eu fico grato a Deus por ter me dado esse quadro, que a gente se envolve com pessoas assim, ó, que traz algo de Deus que, gente, é gratificante demais. É igual aquele comercial lá dos cartões, né? Não vou fazer propaganda não tem dinheiro que paga. Pastor, que coisa linda. Pastor novo também? Não, mais ou menos. Quer dar uma palhinha? O pessoal não quer não? Canta um pedacinho de alguma coisa aí. Eu já estou no horário. Está no horário. Pastor, eu não sei nem como agradecer a presença do senhor aqui no quadro. Para mim, eu estava na expectativa, não estava dando certo, eu sei que que é isso, pastor. Vamos marcar mais cedo, para mim, com um tempo mais tranquilo, porque eu sei que o senhor tem um compromisso agora. Gente, que coisa linda, eu tenho certeza que você que não tem como aprender de outra forma, aprendeu muito com esse homem de Deus. Que coisa maravilhosa. Pastor Célio de Roda, foi um prazer. Olha, menino inenarrável participar do senhor aqui. Quem que é? Minha esposa? Não, mas ele está com pressa, não, outra hora a gente pergunta. Eu fiz a pergunta para o menino aqui, eu vou perguntar rapidinho. O que deixa o pastor triste nos dias de hoje? O que mais me deixa triste é ver cristãos perdendo o interesse pela Bíblia. Meu Deus. Perdendo o interesse pela palavra de Deus. É a coisa que mais me deixa triste. Porque eu estou cansado de ver show, de ver as pessoas na igreja fazendo show. Né? E esquecendo da posição que a Bíblia fala que nós temos que buscar. Né? Busquem enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. E o que deixa o pastor feliz nos dias de hoje? Feliz? Ver você orando por mim. Oh, glória a Deus! Então o senhor vai ficar feliz o tempo todo, 24 horas por dia. Amém. Pastor César de Padua, bênção de Deus, homem ungido e separado de Deus, que presença maravilhosa. A vocês, meus irmãos, leva Deus no coração. O que foi, meu irmão?
Ah, é verdade, é verdade. Eu tenho que falar isso para pequenininha, a gente esquece. Minha esposa Marta, um dia eu e minha esposa estávamos aí com uma preocupação, um negócio que só a gente sabia e estava no nosso coração. E foi a primeira vez que eu vi o pastor. Então é bom a gente dar esse testemunho para que vocês saibam que realmente tem profetas aqui na terra. Eu já falei isso em alguns quadros aí de pessoas que Deus tem separado aqui. E o pastor, naquele dia, eu estava com uma dúvida tremenda no meu coração, só eu e minha esposa sabia. Eu nem conhecia o pastor, vi ele lá no culto da igreja que eu vou, do meu pastor Daniel Santos, esse homem também que Deus separou, ele também é um profeta de Deus, genuíno. E à noite, ele ligou para mim e para minha esposa. Olha, ele mandou uma mensagem assim que Deus usou para falar, que era tudo que a gente estava esperando ouvir da parte de Deus. Então, olha, homem realmente separado e ungido por Deus. A paz do Senhor a todos os meus irmãos cristãos, leva a Deus no coração. Pastor César de Pádua, homem de Deus. Pastor, manda um abraço para o povo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Shalom.